Olá, pessoal, boa noite. Então, como eu havia prometido, eu estou gravando essa aula falando sobre as 5 competências que são utilizadas para corrigir a redação de vocês. Isso de acordo com os critérios do Enem. Então, os avaliadores do Enem, os corretores da redação, quando pegam o texto de vocês, o texto dissertativo argumentativo de vocês, eles vão avaliar esse texto de acordo com essas 5 competências. Então, muitos alunos pegaram lá o feedback que eu dei lá na plataforma e ficaram com dúvidas. Professora, eu não estou entendendo nada sobre essas 5 competências. Isso é importante, gente, que a gente entenda, porque a gente precisa saber como é que a banca que vai avaliar a gente pensa. O que é que a gente vai ser avaliado em quê? De que forma? Vocês têm que saber disso para que vocês correspondam bem a essas 5 competências, certo? Então, essas 5 competências, elas são avaliadas do nível 0 ao nível 5. Se você fica com nível 0 na competência 1, você fez 0 pontos. Se você ficar no nível 1, na competência 1, você vai ficar com 40 pontos. Se ficar no nível 2, fica com 80 pontos. Se ficar no nível 3, com 120 pontos. No nível 4, com 160 pontos. E no nível 5, com 200 pontos. Então, 200 pontos é a máxima pontuação em cada uma dessas 5 competências. Se você tirar 200 em todas, você vai atingir a nota máxima, que é 1.000 pontos, ok? Então, vamos entender o que são essas 5 competências, de que forma vocês são avaliados. Olha só, a competência 1, o que é que ela avalia? Se você tem domínio da norma culta da língua escrita. Então, essa competência, ela vai avaliar os aspectos básicos da língua portuguesa. Ou seja, se você escreve as palavras de forma correta, se você emprega corretamente as expressões, se você sabe fazer as concordâncias verbais, as concordâncias nominais, se você sabe utilizar a regência verbal, a regência nominal. Então, todas aquelas regrinhas gramaticais são avaliadas nessa competência 1. A questão da pontuação também é avaliada aqui. Muita gente erra a questão da pontuação, é um erro que é bastante recorrente até em redações muito boas. Então, é bom ficar bastante atento à questão da pontuação também. A competência 2. Como vocês são avaliados aqui nessa competência 2? Diz o seguinte: compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Olha só, gente. Quando a gente vai escrever um texto dissertativo argumentativo, não é um texto qualquer, então eu não posso contar uma história. Não é um texto que se conta uma história ou que se descreve alguma coisa. É um texto onde eu defendo ideias, certo? Eu disserto, o dissertativo está ligado a uma ideia. Eu vou defender essa ideia através de argumentos. Argumentativo vem de argumentos, certo? Então, eu vou defender uma ideia através de argumentos. Essa competência 2 vai avaliar se você vai obedecer direitinho a essa estrutura desse texto, desse tipo textual, que é o texto dissertativo argumentativo, e vai avaliar se você compreendeu bem o tema da redação. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega o tema da redação é tentar compreender todos os elementos desse tema. Então, o tema dessa redação desta semana que a gente está agora, por exemplo, é aqui: efeitos das atividades físicas na saúde dos jovens brasileiros. É o tema da redação que foi proposto essa semana pelo governo do estado e que eu coloquei lá na plataforma, né? Lá no Google Sala de Aula. Então, eu tenho que compreender toda essa proposta, todas as palavras. Para quê? Para que eu não fuja ao tema. Eu tenho que obedecer esse tema do início ao fim. Só que, às vezes, acontece muito de alguns alunos, por exemplo,
vamos supor, falar sobre a saúde dos jovens brasileiros, mas não falar sobre as atividades físicas. Então, digamos assim, a gente não fugiu ao tema, mas a gente tangenciou esse tema. O que é tangenciar o tema? A gente falou só apenas sobre uma parte dele e não sobre o tema como um todo. Eu tenho que abarcar o tema como um todo. E além disso, olha só, não só são as atividades físicas na saúde dos jovens brasileiros. Eu tenho que falar, ó, sobre os efeitos. Eu não posso esquecer essa palavra aqui, certo? Essas são palavrinhas que geralmente vêm nos temas: efeitos, caminhos, desafios. Eu não posso esquecer dessas palavras, certo? Se o tema tem desafios, como o da semana passada, era desafios ou caminhos, não lembro, eu tenho que falar sobre os desafios. Eu não posso falar só sobre a sustentabilidade, mas eu vou ter que falar também sobre os desafios. Se for caminhos para a sustentabilidade, não posso falar só sobre a sustentabilidade, mas eu tenho que tratar também dos caminhos. Desta semana que a gente se encontra, o tema é efeitos das atividades físicas na saúde dos jovens brasileiros. Então, eu tenho que falar sobre esses efeitos que as atividades físicas causam na saúde dos jovens brasileiros, ok? Aí outra coisa, olha só, muita gente que foi que fez a semana passada copiou, gente, coisas que estavam lá nos textos motivadores, que são esses textos aqui que eles dão. Ó, essa semana deram esse texto aqui, texto 1, texto 2, texto 3, certo? Texto 4, texto 5. Deram 5 textos. Eu vou ler, é só para me ajudar a pensar, compreender melhor o tema e tudo mais. Eu leio esses textos, mas eu não devo me prender a eles. Se eu copiar esses textos, se minha redação for só cópia desses textos, ou se ela tiver muita cópia desses textos e menos de 8 linhas de autoria própria minha, eu vou zerar essa redação. Olha só, isso não é legal, né? E se eu copiar algumas partes, mas escrever, eu não vou zerar, mas eu vou ter eu vou ser bastante penalizada aqui nessa competência 2. E a gente não quer isso, né? A gente não quer ser penalizado na competência 2. Então, para ser uma nota legal, eu não devo me prender, nem mesmo trocando as palavras. Se eu trocar as palavras dos textos motivadores, não vai ser considerado uma cópia, mas eu vou ficar com a nota mediana. Para ser uma nota bem legal aqui na competência 2, eu não posso me prender a eles, eu tenho que trazer novos conhecimentos, acrescentar novos conhecimentos relacionados a esse tema. E é importante que eu cite um autor, que eu cite o pensamento de um autor, que eu cite uma outra fonte, uma revista, um jornal, um filme que eu assisti ou uma série, e relacione isso ao meu tema, para que a minha nota realmente seja top de linha aqui na competência 2. Ok? Isso configura o que a gente chama de repertório sociocultural. Então, o corretor lê lá e diz: caramba, esse menino conhece das coisas, ele conhece, ele é um bom leitor, ele tem um conhecimento sociocultural, ele assiste a bons filmes, a boas séries, ele lê bons livros, ele lê revistas, jornais e tal. Então, é interessante que eu cite alguma coisa, certo? Um autor, uma revista, um jornal, um filme, e relacione isso com o meu tema. Não é só citar e deixar lá solto, eu tenho que relacionar isso que eu citei com o tema proposto. Competência 3. Outra coisa sobre a competência 2 é aqui onde eu vou lançar os meus argumentos, né? Os meus argumentos também serão avaliados aqui nessa competência 2. Aí a competência 3. Na competência 3, eu vou o quê? O que é que vai ser avaliado aqui? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, nessa competência 3, ela está um pouquinho relacionada com a 2, certo? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de entender a diferença, mas olha só, enquanto na competência 2 eu sou avaliada quanto à estrutura desse texto dissertativo argumentativo, quanto ao meu conhecimento de mundo sobre o tema, e se eu estou sendo fiel ao tema,
todo, como um todo. Na competência 3, vai ser avaliada como você organiza isso, como você organiza essas informações, como você relaciona uma informação à outra. Resumindo, nessa competência 3, vocês vão ser avaliados quanto ao projeto de texto. O que seria esse projeto de texto? O que é o projeto de texto? É o seguinte, se esse texto tem uma estrutura legal. Por exemplo, eu estou falando aqui dos efeitos das atividades físicas na saúde dos jovens brasileiros. Então, lá no primeiro parágrafo, eu devo contextualizar esse tema, situar o leitor diante desse tema, contextualizando, e eu devo citar fatores, aspectos ou causas ou consequências relacionadas a esse tema, certo? Ao que eu estou tratando ali. Então, geralmente, o legal é bom a gente citar 2 fatores, 2 aspectos relacionados àquele tema. E aí, eu vou desenvolver isso nos próximos parágrafos. É isso que a gente chama de projeto de texto. Eu aponto lá na introdução o que é que eu vou fazer e eu retomo isso nos próximos parágrafos, porque senão eu falo uma coisa lá e depois eu já entro em outro assunto, sem dizer ao meu leitor do que é que eu vou tratar, o leitor fica meio perdido. Então ele olha assim e diz, esse texto não teve projeto, ele não teve uma sequência de começo, meio e fim. Então eu tenho que saber seguir essa sequência, contextualizar no primeiro parágrafo o tema, citar 2 fatores que serão tratados nos próximos parágrafos, tratar desses fatores, de um deles no segundo parágrafo, do outro no terceiro parágrafo, e na conclusão, onde eu vou propor uma solução para o problema, eu devo também retomar esses aspectos, para que o texto fique todo ligadinho, as ideias do texto fiquem bem ligadinhas, bem unidas. Então, aí a gente parte para a competência 4. O que é avaliado na competência 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Olha só, o que é que está sendo avaliado aqui? Em outras palavras, é a coesão, é a ligação entre as partes do texto. Então, aqui vai ser avaliado se vocês vão ligar bem direitinho as partes desse texto. O que é que vai ser avaliado aqui? Vai ser avaliado, digamos assim, os conectivos que vocês utilizam para ligar as partes dos textos. E aqueles operadores argumentativos. Lembra que eu mandei uma lista de operadores argumentativos para vocês? Então, isso vai ser avaliado aqui nessa competência 4, certo? Então, é o quê? É ligar as partes do texto através dos conectivos, tanto dentro dos parágrafos, como entre um parágrafo e outro. Então, cada vez que eu vou começar um parágrafo, eu tenho que usar um conectivo, um operador argumentativo para ligar um parágrafo ao outro. E excetuando-se o primeiro, né? O primeiro eu não preciso utilizar um operador argumentativo para iniciar, mas a partir do segundo eu vou ter que iniciar com um operador argumentativo. Então, o ponto central aqui nessa competência 4 é justamente esse sequenciamento das ideias. Como eu vou sequenciar essas ideias? Como eu vou estabelecer uma relação entre elas, né? Entre frases, entre parágrafos, por meio desses operadores argumentativos ou desses conectivos. Porque ao escrever uma redação, é preciso que a gente saiba o momento certo de se terminar um parágrafo, de se começar outro. Eu fecho uma ideia num parágrafo, inicio outra ideia no outro, né? Então, assim, mas eu preciso ligar um parágrafo ao outro. Então, cada frase ela precisa estar inserida corretamente nesse contexto, né? Dentro do seu respectivo parágrafo, para não prejudicar a lógica desse texto e a linha de pensamento também que a gente está seguindo. Então, vai ser analisado também o uso correto de diversas conjunções, mas, porém, entretanto, todavia, porque, diante disso, assim sendo, primeiramente, em segunda análise, em segundo plano.
Que esses são operadores argumentativos e conectivos que a gente deve usar para ligar as partes do texto. Então, é sempre bom dar uma olhadinha naquela lista de conectivos que eu coloquei lá no grupo, olhem sempre para memorizar, memorizando também o sentido, porque não adianta usar essa palavra se não tiver no sentido correto. E finalmente, gente, a competência 5. Eu acho a competência 5 mais fácil. Quando a gente aprende o truque da competência 5, olha, não tem erro, ok? O que é que vai ser avaliado na competência 5? É uma solução que você vai apresentar para o seu problema. É uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É uma proposta de solução. Certo? Você vai tentar solucionar, você vai propor algo para solucionar aquele problema abordado. E isso respeitando os direitos humanos. Então, não adianta vocês colocar lá que tem que matar, que tem que ter pena de morte, que tem que cortar a mão de quem rouba, certo? Não pode falar essas coisas, gente, essas coisas violentas, essas coisas que ferem os direitos humanos. Mesmo que vocês pensem dessa forma, vocês não devem colocar, senão vocês não vão tirar vocês vão tirar 0 nessa competência 5. Vocês vão ficar no nível 0 se vocês desrespeitarem os direitos humanos. Então, vocês aqui vão fazer o quê? Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Então, em outras palavras, vocês vão apresentar uma solução para o problema. O que é que tem que ter nessa competência 5 para a gente tirar uma nota muito boa, para a gente tirar 200 pontos nela, garantir esses 200 pontos aqui na competência 5? Tem que ter um agente, tem que ter uma ação, um modo meio de se fazer essa ação, de se colocar essa ação em prática, um efeito e um detalhamento. Olha só. Então, eu vou propor solucionar um problema. Então, eu posso dizer: o governo federal deve promover campanhas. Então, o governo federal é o agente, é aquele cara que deve solucionar o problema. Então, o governo federal deve promover campanhas. Isso aqui é uma ação, é a ação que o governo federal deve fazer. O modo meio, ela pode dizer por meio de distribuição de panfletos, através de palestras, é o modo como essas campanhas vão ser promovidas. Efeito é o que vai resultar na sociedade. O que essa ação promovida pelo governo federal vai resultar de bom para a gente, a fim de que os jovens possam praticar mais exercícios físicos e, dessa forma, ter uma boa saúde. Isso é um efeito prático que vai causar. Olha só, e o detalhamento? Eu posso detalhar o próprio efeito, criando um efeito do efeito. Como eu posso exemplificar essas ações aqui? Eu posso explicar uma dessas coisas, eu posso especificar, por exemplo, eu posso dizer aqui, governo federal, especificamente o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação. Então, aqui eu especifiquei governo federal, eu detalhei ele. Então, aqui eu vou ter os 5 elementos contemplados na minha proposta de intervenção e eu garanti 200 pontos, porque cada um deles aqui vai valer 40 pontos, ok? Então, eu tenho 40 mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160, mais 40 do detalhamento, 200 pontos. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar aí pelo WhatsApp mesmo, que eu vou tentando responder, de preferência no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, às vezes a gente responde a um e acaba ajudando o outro também. Não tenham vergonha de perguntar. E próxima aula, acho que amanhã eu gravo uma outra aula, mostrando para vocês uma redação nota 1000 e a gente vai ver na prática como se deu um bom nível em cada uma dessas competências nessa redação que tirou nota 1000, ok? Então, um beijo e até a próxima aula.